Bom dia! Nós estamos aqui mais essa manhã para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, porque todo dia nós temos algo novo da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Pai, fala conosco, Senhor, porque precisamos vencer mais esse dia. E sabemos que para vencer, precisamos dar ouvido à Tua palavra, ao que o Senhor quer para mim. Abra o meu entendimento em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos iniciar nossa leitura aqui no livro de Coríntios, no capítulo 2, o versículo é o 1 e o 2. Ele diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aqui, o apóstolo Paulo ele está dizendo para mim e para você que quando Jesus chamou ele para o Evangelho, quando Jesus chamou ele para fazer a obra de Deus, ele não quis fazer faculdade, ele não quis se aprofundar nas leis do homem, mas ele sabia que ele estava sendo chamado para fazer algo para o reino de Deus, no mundo espiritual. Então ele não fez questão de ter o conhecimento humano. Olha o que Paulo diz. Vamos ler novamente. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, ele não propôs no coração dele conhecer a ciência, ir numa faculdade, se aprofundar em vários cursos, não. Ele se propôs em conhecer Jesus Cristo crucificado. E ele diz assim, que essa sabedoria a qual ele buscou, né, em outras palavras, é a única que importa. Porque a ciência humana, ela é importante só aqui no mundo. Porque a ciência verdadeira, a única coisa, o único estudo que eu e você devemos nos preocupar seriamente é com o estudo da palavra. Jesus Cristo crucificado naquela cruz. Quando Jesus morreu naquela cruz, você entende o porquê ele morreu? Quando Jesus Cristo ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Você consegue entender por que Jesus disse isso? Ele disse isso por amor. Ele disse isso porque ele estava obedecendo a Deus. Então, Paulo, ele queria entender qual o grande amor que Deus tem por mim e por você, que ele manda um filho para morrer na cruz por mim e por você. E esse filho vem, ele desce do céu, se despe, né? Tira toda a autoridade, entre aspas, né? Ele tira toda a autoridade e a majestade dele lá do céu, deixa lá e ele desce na terra como um homem para morrer numa cruz.
Então Paulo disse, eu não preciso conhecer a ciência. Eu preciso entender o porquê que Deus fez isso. O porquê que Jesus ele desceu para ser crucificado. Foi nisso que Paulo se aplicou. E ele disse, eu preciso testificar isso. Eu preciso dizer isso. Para a gente poder dizer, a gente precisa saber. Para eu poder ensinar, eu só consigo ensinar aquilo que eu sei. Porque o que eu não sei, eu não consigo ensinar. Então, esse é o que Paulo fala aqui nesses 2 versículos. E ele continua assim, lá em 1 Coríntios, no capítulo 18, ele diz assim, ó, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Sabe, as pessoas muitas vezes, quando eu e você nós vamos falar do amor de Deus, de que maneira que Cristo foi crucificado naquela cruz, as pessoas elas falam, nossa, acho que você é louca. Muitas vezes quando a gente fala para as pessoas, né, que nós, não, eu não posso fazer isso, eu não posso ficar, não posso demorar. Mas por quê? Porque eu preciso orar. A pessoa fala, você está louca? Orar? Eu preciso orar para eu ter comunhão com Deus. Eu preciso orar para eu não perder esse entendimento que eu tenho e essa comunhão que eu tenho com Deus. Porque quando eu sei que eu estou aqui para testificar Cristo, para dizer o que Cristo fez por mim, o que Cristo fez por você e o que Ele pode ainda fazer. Porque Cristo, Ele veio para trazer a vida. Ele veio e trouxe a salvação e Ele trouxe a vida eterna para mim e para você. E se alguém não chegar para você e disser para você que Jesus Cristo ele veio para te dar vida e para te dar a vida eterna, como que você vai saber? Se as pessoas que Cristo chamasse, elas não estudarem a palavra, não entenderem o sentido das palavras, como que você vai saber? Então, por isso que Paulo falou, olha, eu não me preocupo, eu não me preocupei em estudar. Eu não me preocupei com as coisas humanas, com o entendimento humano, por quê? Porque tudo isso vai ser destruído. Tudo isso vai ficar aqui na terra. Ele se preocupou em conhecer Jesus Cristo crucificado. Por quê? Porque Jesus havia chamado ele para ser testemunho de Cristo. Era para Paulo testificar tudo o que ele sabia de Jesus Cristo. Mas naquele momento ele não sabia nada. Quando Jesus chamou ele, ele não sabia nada. Mas o próprio Jesus, ele teve esse privilégio de ser ensinado pelo próprio Jesus, que é o Verbo, que é a palavra que se fez carne em nosso meio. E ele reuniu 12 discípulos. 12 discípulos ele reuniu e ensinou o que cabia a nós seres humanos aprender. Porque os 12 discípulos que foram chamados eram humanos. E Jesus estava sempre corrigindo eles. Mas eles aceitavam de coração aberto a correção de Cristo. Muitas das vezes, quando você for ler a Bíblia, e você iniciar lá no livro de Mateus, e aí você for vindo, quando você chegar em João, você vai perceber que sempre Jesus ia orar. E Jesus orava nas madrugadas. Porque a palavra de Deus diz que ele orava e ainda estava escuro. E aí quando ele chamava seus discípulos para ir até um certo ponto para orar com ele,
os discípulos ficavam ao pé do monte e Jesus ia mais adiante para orar. E quando Jesus voltava, eu acredito que ele demorava horas lá orando, falando com Deus. Porque é em oração que a gente se fortalece na presença de Deus. Quando Jesus voltava, os discípulos estavam dormindo. E teve uma hora em específico que Jesus disse: nossa, não podeis orar nem uma hora? Jesus estava chamando a atenção deles. Olha, uma vida sem oração é uma vida morta. Você pode estar vivo, você pode estar trabalhando, você pode estar produzindo para o mundo. Mas se você não ora, você está morto. Morto espiritualmente. Aquela pessoa que ela não tem um compromisso de oração, aquela pessoa que ela não tem um compromisso com a palavra, aquela pessoa que ela não vive a palavra, ela está morta espiritualmente. Ela está morta porque o que traz vida é a palavra. É ler a palavra. E quando você lê a palavra, você vai sentir sede, desejo de orar. Porque a oração é quando eu falo com Deus. Então, se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, eu estou morto. Mas enquanto eu estiver de pé, enquanto essa carne pecadora viver, eu posso ser vivificado em Cristo. E é isso que Paulo testifica para mim e para você. E ele vai além, né? Ele diz que ele não tem vergonha. Porque tem pessoas que elas foram chamadas para fazer a obra de Deus. Elas aprenderam, estudaram a palavra de Deus. E quando o Espírito Santo fala para ela dizer algo, ela fala que tem vergonha. Oh, Jesus, perdoa, Pai. Perdoa aqueles que têm vergonha. Porque se Jesus tivesse tido vergonha de morrer naquela cruz por mim e por você, o que seria de nós? Estaríamos mortos espiritualmente. Porque nós não conheceríamos esse testemunho que Paulo conta para nós. Jesus Cristo crucificado. Você já pensou se Jesus não tivesse morrido naquela cruz? Eu e você seríamos escravos do mundo. Estaríamos largados nesse mundo, sabe? Aos prazeres da carne, aos prazeres do mundo. Te deleitando nas belezas que há nesse mundo que vai ser destruído. Então eu digo para você, nós não podemos ter vergonha de testificar, de conhecer, de saber o que Jesus fez, Jesus Cristo crucificado. Eu preciso saber o porquê que ele foi crucificado, como ele foi crucificado. Eu preciso entender isso, porque eu preciso contar isso, porque isso é vida. Isso traz a salvação, isso traz a vida das pessoas. E aí, aqui no versículo 18, vamos ler novamente. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Você entende? Que tem pessoas que ela acha que é loucura a gente ir à igreja, a gente orar, a gente buscar Deus, a gente buscar o entendimento de Jesus Cristo crucificado. As pessoas vão nos chamar de loucos. Deixe que chamem. Porque nós não estamos mortos, nós estamos salvos. E nós estamos falando para elas aquilo que o Senhor Jesus mandou dizer. Observe o texto. O texto diz, porque a palavra da cruz, Jesus Cristo crucificado naquela cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Quando eu e você estamos buscando conhecimento da palavra, quando eu e você nós estamos orando, quando eu e você nós
nos consagramos ao Senhor, nós jejuamos, nós estamos buscando o poder de Deus para a nossa vida. Mas não para ficar guardado. Eu busco o poder de Deus para a minha vida, para eu fazer como Paulo, testificar. Testificar Jesus Cristo naquela cruz. Testificar Jesus Cristo crucificado. Por quê? Porque quando eu testifico, sai poder. Quando eu uso a palavra de Deus, o nome de Jesus, há poder. E esse poder ele salva, esse poder ele cura, esse poder ele liberta, esse poder ele transforma a vida das pessoas. Mas elas precisam saber. Olha o que diz aqui em Romanos. Romanos capítulo 1, no versículo 16. A palavra de Deus diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, depois. Primeiro dos judeus e também do grego. Jesus ele não veio para salvar só o branco, só o português, só os ingleses, não. Jesus ele veio para salvar todos. Porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz divisão. Pelo contrário, ele diz que devemos viver em comunhão, em união entre os irmãos. Então ele diz aqui, porque não me envergonho do evangelho. Oh, que maravilha, né? Ele não se envergonha, aquele que vai pregar a palavra, aquele que vai falar de Cristo crucificado. Ele não deve se envergonhar de Jesus Cristo, e muito menos do evangelho. Olha o texto. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro dos judeus, também dos gregos. Quando eu e você formos chamados para pregar a palavra, para ensinar algo, para evangelizar algo, alguém, eu e você, nós ali estamos compartilhando algo de Deus, algo que é vivo, e você pode ter certeza que aquilo vai frutificar. Olha, vamos ler novamente. Ele diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Se eu e você, se nós não nos envergonharmos de ser um evangelista, de evangelizar as pessoas, de contar para elas do poder de Deus, elas vão ser salvas. E a salvação, ela vem mediante a crença, a crer. Nós precisamos aprender a crer para ensinarmos em evangelização. Nós precisamos ensinar as pessoas. Evangelizar é você ir lá e dizer para ela, olha, se você crer, vai ser salvo você e a sua casa. Se credes, verás a glória de Deus. Sabe por quê? Porque aquele que crê, ele move o coração de Deus a partir da sua ação de orar, a partir da sua ação de ler a Bíblia, a partir da sua ação de buscar mais de Deus. Aí aquela pessoa, ela move o coração de Deus e o poder de Deus desce na vida dela e a salvação entra na casa dela, como diz o Zaqueu. Como diz lá aqui na Bíblia, que Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. Ele se esforçou e ele subiu em cima de uma figueira. Era uma árvore, perdão, Senhor, se não era a figueira, porque me veio na mente agora. Sabe? Ele queria conhecer
Jesus Cristo crucificado. E ele subiu porque ele queria ver Jesus, ele queria aprender, ele queria mais. E Deus sabe o que nós pensamos e o que se passa no nosso coração. É através disso que o crer vem. E o crer veio até Zaqueu. E Jesus viu. Quando o crer veio, que ele acreditou. Nossa, é Jesus, eu quero ver ele, eu quero ver. Ele subiu, ele juntou o crer com a ação. Ele não ficou parado. Eu quero ver, mas eu não saio do lugar. Eu quero conhecer, mas eu não busco. Eu quero Jesus, mas eu não aceito ele. Eu quero Jesus, mas eu ainda quero viver algumas coisinhas lá do mundo. Eu tenho que crer e largar tudo. Mas Zaqueu largou tudo e ele subiu. Ele subiu, ele fez uma ação boa. E Jesus disse para ele, olha, hoje me convém estar na sua casa. A salvação entrou na casa dele. Porque Cristo é a salvação. O poder de Deus entrou na casa dele. Porque Jesus Cristo é poder. A vida entrou na casa dele. Porque Jesus é vida. Olha, eu convido você nessa manhã a deixar Jesus Cristo entrar na sua vida. Deixa ele entrar na sua casa. Deixa ele cuidar de todos os seus problemas. E você vai ser feliz. Muito feliz. Porque quando Jesus entra, tudo que é mal tem que sair. E não é por vontade do mal de sair, não. É porque Jesus ele só dá uma ordem e tem que obedecer. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai, por ter chamado homens e mulheres para nos ensinar a Tua palavra, oh Deus. Eu agradeço ao Senhor pela vida desses homens e mulheres de Deus que se dedicam, que se esforçam para buscar algo do Senhor. Assim como Paulo disse aqui, que ele não se preocupou com a ciência humana, que ele não se preocupou em estudar as teologias do mundo, mas ele se preocupou em estudar Jesus Cristo crucificado, porque é isso que traz vida. E quantos são aqueles, Pai, que o Senhor chamou e que estão ali obedecendo, cumprindo o chamado do Senhor, cumprindo com êxodo, trazendo a consciência daqueles que não sabem o que é Jesus Cristo crucificado. Oh Deus, que o Senhor continue fortalecendo esses homens e essas mulheres, que o Senhor nos dê a força necessária para continuarmos vivos na Tua palavra, Senhor, porque é através deles que nós aprendemos o que é estar vivo em Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por ter me dado esse entendimento da Tua palavra. O Senhor é lindo e eu te amo, Pai. Oh, Senhor, glórias eu te dou por tudo. Muito obrigada no nome de Jesus. Amém.